Terceiro caso, então, homem de 50 anos acompanha no ambulatório há anos devido à hipertensão mal controlada. É um paciente que é mal aderente ao tratamento, você passa 2, 3 medicações e vê nitidamente que não está tomando. E ele chega para consulta de rotina assintomático. Então, primeira coisa, identificação a gente já sabe. Segundo ponto, padronização. Dando o zoom aqui, a gente vê que está N25, normal. Terceiro ponto, ritmo e frequência cardíaca. Onda P positiva em D1, positivo em AVF. A cada onda P se segue um complexo QRS e as ondas P têm a mesma morfologia. Então, os três primeiros critérios fechou. Vamos ver frequência cardíaca. Entre esse QRS e esse, a gente tem 1, 2, 3, 4 quadradões. Então, frequência ao redor de 75, ritmo sinusal. Ainda em relação agora à onda P no quarto passo, sobrecarga de átrio direito, será que tem? Olha aqui para a derivação inferior, por exemplo, D2, não chega nem perto de 2 quadradinhos e meio, né? Aqui próximo de quase 2 quadradinhos, mas 2,5 não. Então não tem sobrecarga de átrio direito. Olhando aqui para V1, a gente vê que a fase negativa aqui da onda P em V1, ela tem um pouquinho mais do que um quadradinho de duração, 1,5, enfim, e amplitude menos. Então fica ali meio zona cinzenta para você dizer que tem sobrecarga de esquerda, não dá para bater o martelo por aqui. Intervalo PR, se a gente voltar para cá para o D2, a gente vê que tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos, normal. Complexo QRS, o eixo está normal, né? Positivo em D1, positivo em D2. Se eu quiser ser mais preciso, ele está isodifásico aqui em D3, D3 fica a 120 graus, então 120 menos 90 dá uns 30 graus mais ou menos o eixo. A progressão da onda R, vejam que aqui, rapidamente a onda R dá uma crescida, olha, bem pequenininha aqui, aqui já maior, aqui bem positivo em V3. Um detalhe interessante é esse, normalmente a transição, a onda R ficar maior do que a onda S, costuma acontecer de V4 para frente, aqui a gente já vê que aconteceu mais precocemente. E chama a atenção a amplitude do QRS, veja, se a gente for dar um zoom aqui, em V5 e V1. V5 tem um quadradão, 2, 3, 4, 5 quadradões, a onda R. E o V1, a onda S tem 1, 2, 3 quadradões e pouco. Então vamos dar aqui 8 quadradões arredondando, 40 quadradinhos, então dá critério de sobrecarga de ventrículo esquerdo pelo Sokolov, que é o índice mais conhecido, né? Então tem o sobrecarga de ventrículo esquerdo. A duração do QRS, se a gente for ver aqui, não chega a dar 3 quadradinhos, né? Tá na trave aqui, né? Dá um quadradinho aqui, 2, uma besteirinha aqui, então tá menos do que 3 quadradinhos, mas tá quase chegando lá. É uma coisa que a duração do QRS vai aumentando à medida que tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? Que mais aqui que a gente pode ver? Duração a gente já viu, progressão, etc. Indo para segmento ST, onda T, o que é que a gente vê? Várias alterações, né? Segmento ST desnivelado aqui em V3, V4, V5, V6, D1, AVL não, D2 e com onda T's invertidas nessas derivações todas. Além disso, quando eu dou um zoom aqui, aí eu vejo que essa onda T é assimétrica. Ela desce lento e sobe rápido, né? Então aqui um padrão bastante típico, que é aquele que a gente fala do padrão string, né? O padrão string clássico mesmo, ele fica geralmente restrito a V5, V6, D1 e AVL, por sobrecarga de ventrículo esquerdo. Aqui está pegando mais, né? V2, V3, enfim. Mas é porque realmente é uma sobrecarga de ventrículo esquerdo bastante pronunciada. E o intervalo QT, aqui terminando, se a gente for ver, aqui pegando no D2 longo, a gente tem 1, 2, 3, 4, né, quadradões, e metade disso seria 4 quadradões e meio, seria 2 quadradões e uns quebrados, né? Então aqui se a gente pegar 1, 2, a onda T acaba antes dele, então intervalo QT normal por aquela nossa regra que a gente viu na aula de QT. Então resumindo, um elétrico que tem um ritmo sinusal regular e o que chama atenção é uma nítida sobrecarga de ventrículo esquerdo. Faz sentido uma sobrecarga de ventrículo esquerdo num paciente como esse que a gente viu, que é um hipertenso crônico mal controlado? Óbvio que faz. Então, o eletro está confirmando para você a sua impressão que esse paciente está com hipertensão mal controlada de longa data. Próximo caso, 4.
Homem de 40 anos, maratonista, vem para o consultório para um check-up antes da próxima maratona. Ele nega sintomas e a gente quer saber se tem algo de errado nesse eletrocardiograma, certo? Então, vamos lá, por partes, né? Aqui, a gente, primeiro, padronização. Eu cortei aqui a parte da velocidade, mas dá para a gente ver aqui pelo retângulo, que o retângulo tem 2 quadradões de amplitude, está normal. A identificação, eu pulei o item, o que a gente já sabe é um maratonista, então a identificação a gente já viu, padronização a gente já viu. Terceiro ponto, o ritmo. Então a gente vê aqui onda P positiva em D1, positiva em AVF. A cada onda P se segue um complexo QRS, as ondas P são de mesma morfologia. Então aqui um ritmo sinusal. A frequência cardíaca, aqui se a gente for ver, se a gente pegar aqui grosseiramente, né, entre esse QRS e esse QRS, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradões, aí tem um pouquinho mais, na verdade, né? Então a frequência cardíaca ali é ao redor de 50, talvez um pouquinho mais baixo. Se der um pouquinho mais baixo também, seria uma bradicardia sinusal bem limítrofe, no paciente maratonista, como a gente já viu no curso, também nada do outro mundo, certo? Mas frequência ali ao redor disso. Em relação à onda P, aqui em parede inferior não me chama atenção a amplitude, em V1 nem fase negativa tem para a gente dizer que teria uma sobrecarga de átrio esquerdo, está tranquilo. O intervalo PR também não chama atenção, aqui a gente vai um pouquinho mais rápido porque o detalhe que eu vou querer chamar atenção vai vir daqui a pouco. Em relação a QRS, a gente vê aqui que o QRS é positivo em D1, é positivo em D2, está fisiológico. Se eu quisesse calcular mesmo o eixo, ele está mais ou menos ISO em D1, então estaria ali perto de 90 graus, um pouquinho menos, 80, alguma coisa assim, porque é um pouco mais positivo do que negativo. A progressão da onda R aqui nas precordiais está tranquilo, não parece ter só, aqui também é emaranhado as coisas, mas no zoom não parece ter uma sobrecarga de ventrículo esquerdo relevante, certo? A duração do QRS a gente aumentando aqui no zoom dá 2 quadradinhos e pouco, nada demais. E aí, resumindo, o que chama atenção aqui nesse elétrico, que é o que a gente vai falar agora, é em relação ao segmento ST, onda T. Se eu der um zoom aqui, vejam só, V2, por exemplo. V2 a gente vê que tem, a linha de base estaria aqui, então tem um quadradinho, 2, 3, 4 quadradinhos, basicamente o supra, certo? Enquanto que em V3 a gente teria aqui coisa de 2 quadradinhos e meio, alguma coisa do tipo, certo? Então aqui tem alguns detalhes que são interessantes a gente colocar. Primeiro, na aula de supradesnivelamento do segmento ST, a gente falou aquela regra do supra feliz e do supra triste, né? Então, primeira coisa aqui, a gente teria um supra feliz, né? Se a gente fosse colocar a boca aqui do boneco, estaria com a boca assim, né? Com a concavidade para cima, né? Se isso aqui fosse uma colher, eu colocaria a comida desse lado e não desse lado. Então, primeira coisa, um supra com concavidade para cima, um supra feliz, me lembra alguma coisa que não seja infarto. Primeira coisa. Segunda coisa, um paciente ambulatorial, maratonista, está vindo para mim se sentir dor, dificilmente seria um infarto com supra, obviamente. Mas só lembrando dos aspectos eletrocardiográficos. Outro ponto interessante, que eu nem comentei na aula de supra, mas podemos comentar agora, veja que é o ponto J, que é aquele joelho que fica entre o final do QRS e o começo do segmento ST, aqui é bem claro, né? A gente consegue ver bem direitinho o ponto onde faz essa angulação, né? Quando o ponto J é bem claro, bem marcado, fica fácil a gente dizer também, isso é uma coisa que fala contra um supra de origem isquêmica. Outra coisa que a gente falou nos critérios de supra, lembra que eu disse que em V2 e V3 os critérios são diferentes, dependendo se é homem, da idade do homem, etc. Você pode ter supra mais marcado. Tem gente que coloca aqui, nesse caso, paciente jovem, atleta, até 3 milímetros, alguns lugares até 4 milímetros, como é aqui, é fisiológico. Nesse caso do paciente adiantando, isso aqui é tudo fisiológico, apesar de você olhar assim, isso é uma coisa feia. Imagine chegar esse paciente para você no pronto-socorro dizendo que está com dor torácica. Aí é bronca, né? Porque você está com um quadro clínico sugestivo e esse eletro que, para você que nunca viu o paciente antes, pode dar medo, né? Mas aí tem esses critérios que a gente está dizendo, né? Ponto J marcado, com cavidade para cima, enfim. Mas o fato é, você pega um eletro desse paciente no ambulatório, é sempre interessante falar, olha, o senhor tem umas alterações aqui que são normais, mas que pode chamar a atenção no pronto-socorro da vida. Então, hoje em dia com o smartphone é mais fácil, porque antigamente mandava colocar na carteira e aquilo ali ia sumir na tinta do eletro, ficava aquela confusão. Hoje em dia você manda o paciente dar uma escaneada com o smartphone e guardar na memória dele, certo? E aqui, resumindo, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas esse paciente, quando você vai ver aqui o
V4, V5, você tem esse entalhezinho aqui no final do QRS, começo do segmento ST. Esse aqui é um caso de repolarização precoce, que na maioria das vezes não vai ter grandes repercussões para o paciente. Mas é interessante saber que existe isso, certo? Mas resumindo, aqui é um eletro sem grandes alterações para um paciente atleta de alto rendimento. Resumindo. E aí a dica, né? Supra-DST não é igual ao infarto. Tem inúmeras causas que podem dar supra-DST. A gente viu lá a tabela do bloqueio de ramo esquerdo, sobrecarga de ventrículo esquerdo, repolarização precoce, enfim. Sempre avaliar o contexto do paciente e sempre avaliar esses aspectos que a gente falou. O ponto J é marcado, a concavidade é para cima, não tem presença de imagem de espelho. Tudo isso fala a favor de uma causa mais benigna para o supra-DST, como é o caso desse paciente, que é um padrão de repolarização precoce. Até o próximo caso.